pessoal, e hoje, bate-papo com a Dai, com essa personalidade aqui que já esteve comigo anteriormente, que eu fiquei de trazer e trouxe novamente. Muito disputado, mas ele fez questão de estar aqui comigo, né, Flávio? Imagina. E a companhia da gente hoje está muito boa, porque olha só, Acho que merece gente, um brinde, né? não Pra é um brinde começar aqui, esse dia. isso aí. Tem que E beber, tem que beber. tem que beber, gente, ó. Um Hoje o papo vai ser bate-papo. animado. Hoje vai ser animado. O bate-papo é comigo, mas assim, né? Eu fui muito bem servida aqui. E nós vamos falar, veio toda aquela história do mercado de luxo. Não tem como a gente fugir da parte da arte. E da arte mesmo, pessoal. Não é só a arte que a gente desenvolve, que eu falo aqui. É a arte da vida real. Ele é um artista plástico, né? É isso mesmo, né, Flávio? Não Sim, deixa eu tá cometer certo. nenhuma bobeira aqui. Tá certo. O que que é pra você a parte da arte na sua vida? Olha, a arte nasceu comigo, né? Eu sempre, desde criança, desenhava muito e tal, né? E olha que curioso, quando tem gente que me faz essa pergunta parecida com o que você fez, eu vou contar isso, geralmente as pessoas falam assim, mas eu também desenhava muito quando era criança. E por que parou? Então eu acho que o mundo vai moldando as pessoas para aquilo que eles acham que é uma coisa e vai deixando aquilo que parece que é coisa de criança ou que é uma coisa que talvez não vai dar em nada, sabe assim? Então, às vezes, não desenvolvem isso, né? Então, quantos talentos perdidos que são enterrados com as pessoas hoje, né? Eu penso muito nisso. Eu falo, na verdade, você tinha um sonho e que você é uma das poucas pessoas privilegiadas que pôde, de fato, né, tá realizando o seu sonho, né? Verdade. Porque muitas pessoas trabalham pela necessidade, mas não fazem aquilo de fato que gostariam de fazer, né? Isso para Sim, você é um privilégio, né? é um privilégio. Eu falo assim, quando eu me descobri na arte de novo, depois vou falar por que eu estou falando de novo, né? Eu me senti tão privilegiado, né? Do jeito como você está falando, que eu comecei a entender que eu tinha que tratar as pessoas todas de um jeito melhor ainda. Eu nunca tratei ninguém mal, mas, sabe, o garçom, pode ter todo mundo, porque será que ele vai morrer sem realizar o que ele gostaria de realizar? Será que ele está feliz fazendo aquilo ali ou é porque ele não tem outra opção? Então eu comecei a me compadecer de tantas pessoas. Não que eu fique me compadecendo de todo mundo que está na minha frente ali, porque talvez a pessoa está gostando do que ela faz. Não estou falando que é o caso daquela pessoa, mas na dúvida, tratar todo mundo da melhor forma possível, que pode já estar sendo um peso para ela aquilo ali. E é o que eu falo, né? Às vezes a vida leva a gente para um rumo e que você teve a oportunidade de trabalhar no mundo da arte. E no mundo da arte a gente sabe que tem vários formatos, né? E qual desses formatos você se identifica? Eu sou fotógrafo, né? Eu sou fotógrafo há 40 anos. É, mas o que eu fazia antes? O que é diferente hoje do que eu faço e do que eu fazia? Quando eu era adolescente, eu fazia fotos de pessoas. Eu fazia, assim, por exemplo, as meninas faziam 15 anos, eu fazia o álbum. Nunca fiz a festa, mas nunca fui de Aham. festa, mas fazia o álbum. Aí eu tinha estúdio, tinha tudo isso, né? E às vezes algumas pessoas faziam, também me chamavam para. Aí por causa disso, como eu tinha uma pegada mais fashion, me chamavam para fazer de marcas de moda, Aham. agência de modelos, né? Os modelos faziam o book, que como eles chamavam na época, né? Uhum. Composite, que era parecia um cartão postal assim com as fotos. Então eu fiz muito isso na época. E na época eu só gostava de fazer foto de gente. Tem uma história bem engraçada também que eu vou contar por isso. Mas antes deixa eu contar como é que eu pulei para cá. Aí eu ainda fotografava. E eu trabalhava já com meu pai nesse tempo, né? Mas eu fazia essas fotos só em fim de semana. Era um hobby remunerado naquela época. Aham. Hoje eu considero que é um trabalho que eu tenho, não é mais um hobby. Então lá na época eu já considerava um hobby remunerado, não era uma coisa que eu ia seguir para valer. Mas eu gostava muito de fazer, eu ia fazendo sem pensar em parar ou continuar. Acabei parando no momento que eu já estava casado, com filho, faculdade, trabalho, estava sobrecarregado, resolvi parar. Uhum. Fui parando automaticamente, né? E Foi nesses natural, não anos, foi uma naturalmente eu fui coisa. passando, Ah, fui me cansando e querendo curtir mais a família no fim de semana, que é quando eu fazia isso, né? Que era quando eu fazia isso. Então,
Falei, bom, fui parando. Nesse tempo todo, né, estou falando de muitos anos aí de buraco, eu fazia fotos da minha esposa, dos meus filhos, esporadicamente. Nem era tanto assim como eu poderia ter feito, né? Me arrependo de não ter feito mais ainda. Aí, quando foi em 2017, eu resolvi voltar. E eu não sabia do que era a fine art. Fine art é essa fotografia que é a obra de arte. Antes era só uma fotografia para a pessoa guardar em casa. Não só, não é só isso. É a fotografia que se transformou realmente em obra de arte. O que é a diferença da fotografia que eu fazia antes? Tudo mudou quando inventaram não, pegaram papéis que já existiam e trouxeram para isso. Então hoje a fotografia ela pode ser impressa em papel de algodão, por exemplo, que tem uma durabilidade enorme. Então agora ela pode ser considerada uma obra de arte, porque enquanto eu fazia uma coisa feita em papel fotográfico, daqui a 2 anos ela podia estar avermelhada, amarelada, né? Entendi. Entendeu? Então essa é a diferença da fotografia comum com a fine art, que ela pode ser vendida como obra de arte. E aí eu gostei disso, isso me interessou. A princípio, até porque, sendo obra de arte, né, no caso da fotografia, é uma obra de arte que vai para a parede, né? Eu aprendi a gostar muito de arquitetura. Minha esposa é formada em arquitetura, né? Ela trabalha comigo, a gente sempre trabalhou juntos, mas no começo ela trabalhou até por um pouco tempo, depois que formou na arquitetura. Mas ela sempre gostou, e ela me passou essa paixão. Então a gente sempre nas viagens vai nos lugares para ver um prédio tal, sabe? A arquitetura, a gente curte muito ver arquitetura. Casa Cor, a gente está sempre presente. Então a gente vai sem estar fazendo casa nem nada, a gente vai. E isso acho que somou, né? Com a arte, a fine art, a arte, a arquitetura, juntou tudo e realmente foi onde eu comecei. Mas eu fiquei 2 anos ainda pensando no que eu ia fazer. Eu não tinha decidido até então. Aí tem uma história interessante que eu estava em Nova York. Eu tinha visto antes de ir uma fotografia muito bacana, feita lá. E falei, eu quero fazer uma foto dessa quando eu for lá. Fui lá, procurei um lugar, olhei, parece que esse lugar vai dar para fazer uma coisa parecida, né? Fotografei ali só para ter uma noção, mas eu tive que voltar à noite porque a foto era noturna. Ela era tipo 7 da noite, quase já escurecendo, né? Eu falo 7 da noite para você entender a iluminação daqui do Brasil. Sim. Eu não me lembro lá na época em que horário que estava escurecendo. Mas enfim, quando eu voltei nesse horário, no começo da noite para fazer essa fotografia, tinham 18 fotógrafos lá, fazendo a mesma foto que eu fui fazer. E que depois a minha referência que eu tinha lá atrás também era do mesmo lugar. Naquele momento eu entendi que eu tinha que criar um novo caminho, uma identidade, uma nova forma de fazer o meu trabalho, porque senão eu ia... Se eu fosse fotografar, se eu fosse fotografar coisas que já estão prontas, qualquer um pode fotografar também. Claro, E por isso eu fui pro abstrato. Eu estava em São Paulo numa galeria, vi uma foto muito estranha que eu não entendi o que era. Eu fui saber que era um plástico bolha pegando fogo, tirado com uma câmera macro. E aquilo de olhar e não entender o que me agradou muito. E é isso que eu faço hoje. Então, meu trabalho hoje consiste em pequenos cenários que eu crio, de objetos, né? Eu não fotografo nada que se move, então, né? E ali eu vou fazendo trabalhos onde eu adoro que as pessoas olhem e falam, mas o que é isso? E que gera, né, o interesse, né, do pensar, do descobrimento. Como é que você vai olhar a ótica que cada um tem sobre aquilo ali, porque o olhar que eu tenho vai ser totalmente diferente do que você pensou e criou, porque, querendo ou não, o cenário é seu. E isso gera, né, um intelecto diferente, né? Eu percebo que é totalmente diferente da área que você atua. Mas isso eu percebo, posso estar enganada, que te gera mais satisfação, ou não? Sim, me gera muita satisfação, mas do outro lado também me gera, né? Tem, como dos dois lados, como qualquer trabalho, tem os momentos bons e os momentos que não são tão prazerosos, mas tem que ser feitos. Até na arte que eu faço bem menos coisas, né? Porque eu não tenho um monte de gente para estar fazendo nada comigo, não é uma engrenagem tão grande como uma empresa. Até aí tem coisas que eu tenho que fazer que não me dão tanto prazer, mas eu tenho que fazer. Então em tudo tem. É um desafio, né? Sim. Tudo que você faz é um desafio. Imagino como é que foi você falar assim, você no mercado, trabalhando no mercado de luxo, tendo que, por mais que você já estivesse ali conectado
com experiências já, que eu percebo que você é muito parceiro da Rosiane, mas assim, falar, não, vou de fato investir nisso, porque eu gosto, porque eu realmente percebo que eu tenho esse feeling para poder estar trabalhando nisso também. Mas poder falar realmente, gente, sentar e falar, olha, eu vou realmente fazer isso, como é que foi isso? Foi aceitável? Teve resistência? Todo mundo te apoiou? Me conta, como é que foi esse processo familiar, né, de aceitação? Ou não teve aceitação, já foi uma coisa muito natural? Eu sempre tive o desejo de voltar, né, um dia para fotografia, mas eu achava que ia ser mais no futuro. Eu vou te contar como é que eu tomei essa decisão, depois eu te conto nessa parte familiar. Mas era uma coisa lá para frente, sabe quando você não vê a hora de começar, não vê no sentido de, nunca é agora, né, nunca está na hora. Mas sabe o que o gatilho foi quando eu comecei a ver tios meus e amigos dos meus pais, já na idade dos meus pais, sofrendo doenças sérias, morrendo. Meus pais estão bem, graças a Deus, mas eu comecei a ver pessoas que eu convivi, né? Pessoas com quem eu convivi quando era jovem, quando era criança, inclusive, cheias de energia, cheias sabe, de vida, vendo elas hoje sem vida no sentido de estarem já sem vida mesmo ou sem brilho nenhum, né? Aí cai a ficha de que realmente você vai envelhecer um dia. A gente cresce sabendo disso a vida toda, mas sempre está muito longe, mas aí de repente você vê que não está tão longe assim quando você vê a diferença exatamente da pessoa que já foi e da pessoa que é hoje, né? E eu me lembro até um dia que eu estava passando na rua da minha casa, tinha um senhorzinho atravessando, né, com uma cuidadora, com dificuldade de locomoção e tal. Eu olhei para ele e falei assim, gente, eu estou vendo um velhinho, mas esse velhinho já foi alguém cheio de vida e que fez e aconteceu um dia e que ele não foi isso aqui a vida toda. Mas a gente vê hoje em dia as pessoas velhas dessa forma, né? Mas enfim, esse gatilho veio assim, eu não posso esperar tanto tempo mais. Não que eu estou perto de estar onde estava esse senhor, né? Mas eu quero dizer assim, eu quero ainda, o que eu tenho para fazer, eu quero fazer por muito tempo, eu não quero fazer só lá no final. Sabe? Então eu falei, então eu quero começar logo para eu um dia não achar que foi tarde. Não é aquela história assim, eu vou me aposentar e esperar a minha aposentadoria para poder fazer aquilo que de fato seria o meu hobby, para eu não ter, tipo assim, como se diz, agora eu vou viver aquela virada de chave que eu vou fazer aquilo que eu quero, porque aquela parte assim, essa eu tenho que fazer por obrigação, né, que querendo ou não, muitas vezes, igual você falou, às vezes a gente não faz só por prazer, né? E qualquer profissão é assim, até na arte é assim. Sim. Ela ficou uma coisa assim muito, falou assim, é para agora, eu não vou esperar minha aposentadoria, envelhecer, você se viu ali, e às vezes por questões assim, poxa, gente, pessoas mais novas, né, que não viveu muita coisa, tá indo, e minha vida tem que acontecer e tem que acontecer agora. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Tem até um episódio rápido aqui também interessante, que eu tive Covid, como todo mundo teve, né? Quase todo mundo. Lá em 2021, em março, quando os hospitais estavam lotados, ainda não tinha vacina, e eu não fiquei bem ruim. Acabei montando um hospital em casa quase, né? Mas fiquei mal, mas não no ponto de ser uma UTI, não cheguei nesse ponto assim. Mas, obviamente, quando você está ruim, ele passa... eu tinha perdido um tiro naquela semana, né? Então passa pela cabeça. E se eu morrer agora, né? Então, eu já tinha começado esse processo da arte nesse momento, né? A gente está falando de 3 anos atrás, 2 anos atrás, na verdade, né? 3 anos atrás. Eu fiz bem mais coisas depois disso, mas eu já tinha começado. O fato é que eu já tinha começado. Isso me deu um alívio tão grande, saber que eu já tinha começado, que falar, se eu for agora, eu sei que pelo menos eu curti isso por um tempo pequeno, sabe? Agora, eu ia ficar muito mal se eu não tivesse dado nenhum passo naquele momento. Eu ia ficar muito mal, assim, sabe? De achar que que acabou e eu não fiz nada disso. E eu penso que aí entra um pouco daquilo que a gente tem de crença, né? É saber que realmente... Porque eu tenho essa sensação, tem hora que o ser humano pensa que ele é imortal. Tem. Eu tenho essa sensação, porque às vezes eu penso assim, poxa, todo mundo aqui ao meu redor vai morrer, talvez eu não. A gente tem isso dentro da gente, né? Que é
Que eu falo que é a Vai acontecer síndrome com os outros. a síndrome, no meu caso, da Mulher Maravilha, né? Que eu adoro falar isso, porque eu me sinto, às vezes, assim, a própria Mulher Maravilha. E o ser humano tem isso, não sou só eu, isso é com todos. Mas saber que você conseguiu romper isso, que, tipo assim, não dá pra esperar. Mas o mais interessante, que você conseguiu romper e chegou numa parte que você estava debilitada e falou, poxa, pelo menos alguma coisa eu fiz que de fato foi um plus. Não que eu não fazia o que me garantia, o que me agradava, né? O que era para Mas ser eu feito. fiz o que faltava ainda, né? Faltava. Que me completa. É, exatamente. E tem várias formas, né, Flávio? Quando a gente leva aí para um viés do próprio ser humano, porque o ser humano ele é muito complexo, a gente que trabalha com pessoas, a gente sabe que cada hora a gente trabalha uma circunstância, eu que trabalho numa área, cada lugar, cada ambiente é uma forma, e cada ambiente, desse ambiente, cada pessoa se comporta de uma forma, então a gente percebe o quão complexo é conviver com pessoas. Mas, principalmente, conseguir sair dessa bolha, que eu falo que é a bolha da superproteção que a gente faz com a gente mesmo, né? Das síndromes e tudo mais, mas romper isso. Cara, é genial. Eu fiquei muito sua fã, porque, igual você falou aqui, e eu quero até que você fale, antes da gente finalizar, dessa questão que você consegue, inclusive, fazer essa conjuntura, fazer essa conexão fácil do mundo do mercado, né, da arte com o mercado de luxo. Então você consegue fazer isso com maestria, né? Os dois mundos estão completamente ligados, né? Mas eu vou falar de mim, depois vou falar disso aí também, do mundo sem ser comigo, né? Mas assim, eu consigo transitar nos dois porque se eu fosse pintor, ia ser mais difícil, porque o pintor tem que ficar o tempo inteiro pintando, né? A fotografia não. Eu passo meses para criar uma série, eu tenho mentorias, né? O pessoal de São Paulo que me ajuda e tal. Mas eu fotografo nos fins de semana, eu não preciso estar fotografando o tempo inteiro, como um pintor precisa estar pintando o tempo inteiro, né? Uhum. Então é um trabalho que eu fotografo, depois eu vou estudar o que eu fiz, aí não, vamos experimentar outra coisa, tenho as minhas reuniões com meus mentores, não, vamos fazer outra coisa, aí no outro fim de semana eu faço outra. Não, não é uma coisa que me toma o tempo todo, entendeu? O formato, né, que eu escolhi é esse e dá muito certo, eu não preciso parar uma coisa para fazer a outra. Agora, voltando ao que você falou da conexão dos dois mundos, né? É completamente... vamos lá no Egito Antigo. Lá, os faraós, quando morriam, o que eles levavam? Obras de arte de ouro, luxo e arte, tudo junto. É o que eles acreditavam que eles precisavam para a outra vida deles. Aí eu falo muito assim, ainda bem que eles estavam errados, que tudo isso ficou para a gente ver nos museus, né? Nos museus do Egito, a gente tem lá toda a riqueza que eles deixaram e não levaram para outro mundo como eles acreditavam que iam levar. Então, desde aí, então, é assim. E agora está muito forte. Então, vou dar alguns exemplos fáceis aqui. Grandes marcas de luxo do mundo, como Louis Vuitton, ela tem a Fundação Louis Vuitton, que é uma fundação de arte, perto de Paris. A Fundação Cartier, também na França. A Fundação Prada, em Milão. Então, as marcas estão fazendo isso hoje. O que mais que eu posso dizer aqui? Vamos trazer aqui para o Brasil coisa que tem acontecido aqui recentemente. A Gucci fez um almoço em Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do Brasil, um dos maiores do mundo, se não for o maior do mundo, eu não sei. A Tiffany faz jantares dentro da Pinacoteca. Esses dias a Chanel fez um evento dentro do MASP. Então tá assim hoje, né? Para a empresa ter uma relevância no luxo, ela tem que estar ligada à arte de alguma forma. Exato. Esses dias eu recebi um cara aqui que ele entende de lojas. O ramo dele é lojas, né? Falar o que você pode fazer para melhorar a sua loja. Ele olhou para uma parede vazia e falou, primeira coisa, você tem que pôr uma obra de arte aqui. Não foi eu que falei, ele nem sabe que eu mexo com isso. Chegou e falou isso. Então, onde eu vou, sem eu precisar falar, as pessoas já conectam isso. Outro exemplo fácil aqui. O Iguatemi de São Paulo, que é o maior shopping, né? Os dois Iguatemis são os maiores shoppings de luxo do Brasil, junto com o Cidade Jardim, junto com o Village do Rio, mas enfim, né? São os mais importantes aí. Eles patrocinam a principal feira de arte do Brasil, que é a SP Arte. Porque eles entendem que o público tem que enxergá-los junto com a arte. Isso dá relevância e luxo, e traz luxo e representatividade no mundo da cultura. Né? Entendeu? Então, está totalmente ligado um mundo com o outro. Gente, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, total.
Assim, fiquei aqui realmente como a verdadeira coadjuvante, realmente aprendiz mesmo. Satisfação tremenda de estar aqui com você para falar, de falar não de tudo do mercado de luxo, do mercado da arte, porque hoje você também está inserido também, você é um artista plástico, né? Tá aí, tá no nome, tá com um nome muito tá fortalecido, né? Isso é muito bom. E para mim, né, é uma satisfação tremenda estar do seu lado aqui, viu, Flávio? Foi realmente uma aula que eu tive aqui hoje, não só de mercado de luxo, de lugares, da alta relojaria, que eu acho que é uma coisa que realmente eu vejo como um negócio mesmo do futuro, porque as pessoas têm investido não em quantidade, mas em realmente uma coisa que eles vão levar para uma vida. Então foi realmente aqui muito aprendizado. E chegamos ao nosso fim, infelizmente, mas, gente, com o coração cheio de gratidão mesmo por estar aqui e sempre estar aprendendo, né? E a vida é uma eterna aprendizagem mesmo. E que bom Sim, que Deus coloca pessoas assim, com tanta bagagem, para a gente imagino. poder estar aqui aprendendo cada dia mais. Deixo Obrigado. aí para você falar com o nosso público, para você dar os seus agradecimentos finais. Posso dizer, se alguém quiser conhecer um pouco do meu trabalho também, hoje eu sou representado pela Cerrado Galeria em Ó, Goiânia e a Casa Albuquerque em Brasília, que são duas galerias de um dos maiores grupos, se não for o maior grupo de galerias importantes do Brasil. Estou bacana. muito feliz de estar com eles, né? E tem muita coisa boa vindo por aí. Que bom. Então, logo, logo teremos mais coisas para poder falar. Sim. Não só do mercado de luxo, mas do mercado da arte. Pessoal, meu muito obrigada. Eu me despeço aqui essa noite maravilhosa. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Amém. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo bate-papo com a Um Dai. brinde final aqui E um brinde final. para vocês.